Você já se perguntou o que leva alguém a mudar de emprego? No episódio de hoje do Robert Half Talks, vamos explorar as principais motivações para essa decisão tão importante. Quais são os fatores essenciais que influenciam a troca de empresa e como identificar as melhores oportunidades de crescimento profissional. Descubra o que pode estar impulsionando a próxima grande mudança da sua carreira. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para essa edição, temos o prazer de receber aqui Mirela Ciani, que é diretora de tecnologia e transformação da Ipiranga, uma das maiores empresas brasileiras de distribuição de combustíveis e varejo. Mirela, é um prazer ter você aqui e obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. E Lucas, a todos que estão nos ouvindo, ao time da Roberto Raff, eu que agradeço muito, é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é pouca, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu acho que eu vou conseguir ajudar, né, pessoas que porventura estejam nesse momento. Então, obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Bom, e também integrando aqui a nossa mesa desse podcast, dessa nossa edição, temos aqui Miller Gomes. Seja bem-vindo, Miller. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui e aprender um pouquinho aí com a carreira da Mirela, que é uma carreira de sucesso e vai dar insumos para a gente compartilhar com a nossa audiência de como fazer esse processo de uma forma mais assertiva e profissional, que é assim que a gente cuida da nossa carreira. Beleza, Miller. Seja muito bem-vindo também à discussão. Vamos lá. Mirela, para abrir aqui o nosso bate-papo, né? Carreira é um assunto que gera bastante interesse, né? Acho que todo mundo tem bastante curiosidade para entender, né? O que a gente tem que olhar para o próximo passo de carreira, quais são os desafios, o que faz a gente pensar mudar de carreira, o que não está legal na minha empresa hoje, no meu desafio hoje para aceitar um novo passo. Acho que tem também muitos critérios para se analisar isso, muita perspectiva, um pouco de ansiosidade em relação a isso. Mas eu gostaria de perguntar para você, para abrir aqui a nossa conversa, né? Você, como profissional aí de mais de década, né, dentro da Vale, agora há 2 anos na Ipiranga, 2 empresas gigantes, né, dentro da área aí de tecnologia, de transformação, né? O que você identificou, olhando para a tua carreira, como motivadores aí para este passo importante, né, Mirela? Como você identificou essas oportunidades de crescimento para você e a tua carreira nessa mudança de emprego? Bem, primeiro, como você falou, né, até para poder dar uma introdução, eu fiquei 16 anos na Vale, sendo que 2, na verdade, acho que 3, eu era IBM e depois Accenture, né? Bem, são muitos anos, né, dentro de uma empresa. Tem muita gente que fala, eu não quero ficar muito tempo dentro de uma empresa, tal. Em primeiro lugar, assim, a Vale é uma empresa que eu amo, que me ensinou muita coisa, e é uma empresa que tem muitos projetos diferentes. Então, por mais que você está na mesma empresa, você tem desafios diferentes o tempo inteiro, né? E assim foi a minha carreira. Só para vocês terem ideia, eu entrei na Vale pela consultoria, porque eu era consultora de Oracle, para liderar uma frente de Oracle. Aí eu fui para a área de suprimentos, porque a minha especialidade era suprimentos. Então, eu entrei pela Vale via a área de negócio, não foi nem tecnologia. E aí, depois eu fui convidada para assumir a frente de suprimentos dentro do projeto da SAP Global. Então, assim, esse é um ponto importante também, né? Até já dando contexto, quando você consegue trabalhar numa empresa global, quando você tem essa chance, você também tem muita experiência de projetos locais e globais, que faz com que você tenha que aprender a lidar com pessoas, né, de cultura brasileira, no caso da Vale, de cultura canadense, de cultura asiática. Então, isso é um aprendizado, né? Então, pensando já em carreira. E aí, depois eu fui para a tecnologia, enfim,
para liderar inovações dentro das áreas corporativas. Depois eu fui ser business partner, que foi minha última posição. E sempre na área corporativa, e teve uma época que eu assumi sustentabilidade, saúde e segurança. Na Vale, assim, eu passei por muitos projetos transformacionais, muito aprendizado. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu queria fazer a diferença em alguma empresa que precisasse passar por essa experiência. Porque a Vale ela é muito madura, né? Uma empresa muito madura. E eu achava que teriam empresas que são maduras também, mas que precisariam, talvez, do meu conhecimento de transformação para poder impulsioná-las mais e mais. E eu falei assim, pô, a Vale já tem tanto profissional maravilhoso, será que, de repente, eu olhar uma outra empresa, eu não sabia qual era a indústria, eu olhar uma outra empresa, ter um outro desafio, onde a minha experiência vai fazer mais ainda diferença, vale a pena? E foi isso que me motivou. Então, a minha motivação foi, eu quero ir para um lugar onde a minha experiência, que eu adquiri toda na Vale, faça a diferença. Ponto. Então, eu quero poder transformar, ajudar uma organização a se transformar. Era esse o meu objetivo. Eu não sabia qual, eu não sabia como. E assim, foi um processo. Porque, como eu disse, eu amo a Vale, respeito a Vale. Foram muitos anos de Vale. Então, assim, você não faz uma mudança de um dia para o outro. Eu fiz 2 anos de terapia para poder entender exatamente o que eu queria e o que eu não queria e qual era o motivo que eu estava saindo da Vale. Para eu poder achar este motivo que eu acabei de falar para vocês. Então, não era por causa de um líder, não era por causa de cultura, não. Era porque eu, Mirela, eu queria transformar uma outra organização. Ponto. E um outro ponto importante também é o que eu não queria. Eu listei. Sabe, o que faz com que a Mirela acorde e fala, ai, não, eu vou ter que ir lá, vou ter que trabalhar com isso? E aí eu comecei a listar. Eu não quero isso, eu não quero isso. Pelo menos, pode até que eu tenha isso dentro do meu to-do, mas ele não pode ser o core. O que eu não quero não pode ser a maioria. Então, eu listei também o que eu não queria. Quando eu sabia o que eu queria e o que eu não queria, isso foram 2 anos de processo. Eu falei, agora eu estou preparada para ir no mercado. Porque eu tive que me desligar, cortar o cordão com a Vale, porque eu não conseguia. Porque é uma empresa maravilhosa, eu não conseguia. E eu acredito muito em energia também. Então, assim, a energia não ia fluir, sabe? Todas as vezes que eu falava, não, eu vou procurar uma coisa nova, ares novos, tal. Enquanto eu não cortei o cordão, nada fluiu. Nada fluiu. Mirela, muito bom te ouvir aqui e foi me dando vários insights do que a gente escuta, né? O nosso dia a dia é conversar com profissionais, né? Ouvir o que eles demandam em momentos como esse, né? Ah, eu quero mudar de emprego. Por quê? Né? Quais são os meus motivadores? A gente faz diversos estudos, né? O último índice de confiança da Robert Half traz alguns pontos que são mais comuns, né? Então, eu vou mudar por pacote de benefícios, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aqui a gente está enxergando algo diferente na tua movimentação, né? Muito mais com o que te puxava do que te empurrava para fora da empresa, por exemplo, né? E você falou uma coisa que eu achei que é muito interessante, o quanto que é a importância do autoconhecimento nessa tomada de decisão. Então você falou, eu fui fazer terapia, eu fui entender o que eu queria e o que eu não queria. E aí eu queria entrar um pouco mais no detalhe dessa parte do autoconhecimento, né? Para a gente decidir o que a gente quer para a nossa carreira e para a nossa vida, é muito importante esse autoconhecimento, a gente entender o que a gente tem de Muito. fraqueza, de oportunidade de melhoria e etc, Muito. né? Então, conta pra gente um pouquinho mais de como foi esse teu processo de autoconhecimento para a tomada dessa decisão, não só com a terapia, mas o teu contexto familiar, as tuas atividades, o quanto que você usou de repente, podcast, livros, ou qualquer outra técnica ou ferramenta para te ajudar nesse processo de autoconhecimento para uma tomada de decisão que foi muito relevante para a tua carreira. A gente está falando de 16 anos, né? Se a gente olha a tua trajetória profissional, a gente pode se atentar ali a 14, Total, mas né? antes mesmo você já estava lá, né? Então, 16 anos no mesmo lugar. Como que foi esse processo de autoconhecimento para uma tomada de decisão tão importante, Mirela?
Olha, eu diria que ele foi vital para isso. Todo mundo tem gap. Dizer que não tem gap é mentira, né? Então a gente aprende todo dia. Então, os próprios feedbacks que eu tinha da Vale, eu falava assim, nossa, eu preciso mudar isso, preciso mudar isso. Eu vou até mencionar um líder que eu respeito muito, que é o Alexandre Pereira, que ele é o vice-presidente da Vale. Há muitos anos atrás, numa determinada situação, ele falou para a gente o seguinte, tem determinado ponto da nossa carreira que a gente tem que se demitir e se admitir um novo profissional. Né? E essa frase dele ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Então, assim, alguns processos me ajudaram. Primeiro, assim, a minha família, o suporte da minha família, principalmente do meu marido, que me aconselha muito, pegar essas frases de impacto, os meus feedbacks dos meus gaps, o quanto que eu tinha que melhorar em vários pontos. Então, saber o que a Mirella era boa, o que a Mirella ainda tinha muita coisa a desenvolver. Porque para a gente construir uma história, fala, puta, nada melhor do que você construir uma história num lugar e que ali ninguém tem mais viés. Ninguém conhece a Mirella. Então, eu posso construir do zero, trabalhando esses gaps. Eu acho que tem a questão, o soft skill, ele é muito importante, muitas vezes muito mais do que o hard skill. O hard skill, ele é básico para você poder fazer determinada atividade, mas o soft skills é uma coisa que muita gente não dá atenção e precisa. Eu fiz um curso no IMD chamado Inspirational Leadership, que foi um curso muito bom, que foi justamente para dizer o que um líder, o que se esperava de um líder inspirador. Esse curso me ajudou muito, porque eu vi vários gaps que eu precisava trabalhar. Vários gaps. E assim, ainda preciso, eu diria que desse treinamento, sei lá, 1/4 eu consigo trabalhar, o outro, hoje em dia, a própria Ipiranga me ajuda. Você tem que buscar treinamentos ou cursos ou aconselhamento a partir do momento que você conhece o seu gap, porque senão você vai procurar qualquer coisa, não vai adiantar de nada. Você vai ser mais um treinamento que você deu, que você recebeu, você fala, tá bom, eu saí, lindo, maravilhoso, eu tenho mais uma certificação ali, um treinamento ali, mas não adiantou de nada. Então, eu acho que um ponto importante é a gente ouvir os feedbacks, estar aberto a feedbacks e falar, pô, e eu também aprendi com o ex-chefe meu, Pedroso, que até hoje eu brinco com ele, eu chamo ele de chefe, que ele me falou assim, Mirella, feedback, você pode não concordar, mas é uma percepção que as pessoas têm de você. Então, você precisa mudar. Você precisa mudar alguma coisa. Aí escuta, né, trabalha isso. Então, eu acho que tudo isso, os pontos bons, os pontos negativos, me fizeram com que, quando eu abri os olhos, falei, beleza, deixa eu pegar esses pontos negativos, deixa eu ver quais são as instituições, ou cursos, ou conselhos, ou pessoas, mentores que podem me ajudar a trabalhar esses gaps. Então, foi isso que eu fiz. Mirella, a gente gosta de uma pessoa ou se inspira com uma pessoa muito por a gente ver alguma semelhança, né? E te ouvindo aqui, eu fui criando uma admiração um pouco maior ainda depois de te ouvir mais a fundo, né? Porque antes de vir para a Robert Half, eu trabalhei 10 anos numa mesma empresa também. E tinha essa questão de, poxa, por que eu vou mudar? Como que eu vou construir uma carreira em um outro lugar? E eu não estava procurando, nem estava num processo como você fez, de se autoconhecer e buscar. Mas teve um feedback que ficou na minha cabeça, de um líder que eu tive. Ele falou assim, qual que é o teu propósito, né? E eu falei, impactar vidas, né? Eu sou psicólogo de formação, então eu gosto de impactar a vida das outras pessoas. E ele falou, Miller, assim, eu acredito que hoje, onde você está, você tem um potencial de impactar mais vidas do que você impacta hoje. E aquilo ficou na minha cabeça, eu continuei trabalhando, e aí encontrei com a Robert Half no caminho, e eles fizeram um convite para eu ingressar ao time. E eu falei, cara, tô 10 anos numa empresa, não estava procurando mudar, mas vamos ouvir, o que isso vai abrir no meu leque? E a possibilidade de impactar vidas no negócio que eu estou hoje é infinitamente maior do que a maioria de qualquer outro negócio, né? Porque aqui a gente está falando com pessoas a todo momento. Então, o ponto que ficou dessa tua última fala aqui, que ficou martelando na minha cabeça, é assim, o quanto que é importante a gente ter uma escutativa, né? A gente vai receber um monte de feedback ao longo da nossa carreira,
E o que que a gente faz com esses feedbacks? A gente reflete, pelo menos, o quanto que ele pode ser importante, não para aquele dia, não para aquele mês, mas para a vida inteira, né? Então você comentou de vários líderes que você teve, de falas que eles fizeram que ficaram na tua cabeça, e isso te impulsionaram ou te ajudaram a ter uma maturidade maior nessa tomada de decisão de mudar de carreira. E essa foi uma frase que ficou na minha cabeça, né? De qual é o meu propósito. E aqui encontrei o meu propósito, mudei, estou extremamente realizado profissionalmente e pessoalmente também. E coloco também que esse processo de transição, sair de uma empresa, 10 anos em uma empresa para ir para uma outra, o quanto que é importante a tua família, as pessoas que você confia, ouvir também essas pessoas e o quanto que eles te conhecem, né? Então, não, realmente, no teu caso, eu quero construir ou impactar de forma mais ativa um lugar que não tenha nada estruturado e eu vou lá estruturar tudo. Aqui já está, o processo está redondo, está tudo mais. Então, a gente se entender, ter essas pessoas de confiança e, maior que tudo, a gente refletir sobre o que a gente escuta e o que faz sentido para a nossa carreira. E isso que você falou, que é o propósito, a gente precisa ter muito claro o propósito e saber que eu disse como o que quer e o que não quer. Ali foi o meu propósito, que era transformar, ajudar empresas a transformar. Né? Então, para mim estava muito claro isso. Tanto que, assim, eu tive, não era dinheiro, não era cargo, porque, assim, a Vale tem um peso, né? Eu era gerente geral global de inovação, aí depois eu era gerente geral de, de business partners para as áreas corporativas, tal. Quando eu fui para Ipiranga, eu entrei como gerente. E quantas pessoas não falaram assim para mim, Mirella, eu não acredito que você vai sair da Vale, que você é uma gerente geral, global, para ir para uma empresa brasileira, né, para ser gerente. Eu falei, gente, em primeiro lugar, cargo você está, você não é. Meu nome é Mirella Aparecida Custódio e eu casei com Vinícius Ciani e ganhei o Ciani. Então, eu sou Mirella Aparecida Custódio. Isso é uma coisa que eu também tive um tapa na cara na terapia. Porque uma vez a terapeuta perguntou, Mirella, quem é Mirella? Eu falei, eu sou gerente geral, não sei o quê. Ela falou, oi, menos. Então, assim, você saber o que você... Tipo, tem gente que busca cargo, tá tudo bem. Tem gente que busca aumento salarial, e tá tudo bem. Porque cada um tem o seu propósito, e o propósito muda, tá, gente? Esse negócio que propósito... Ai, não é meu propósito... Putz, hoje meu propósito é esse, pode ser que daqui 3 anos seja outro, e tá tudo bem. Então, assim, o meu propósito era ajudar alguma empresa a se transformar mais ainda. E não era cargo, podia ser analista sênior, mas eu ia... Óbvio, né? Eu ia ter que garantir um mínimo salarial ali para mim, né? Mas, assim, mas você entendeu o que eu quis dizer? Assim, para mim, o cargo doesn't matter, porque o que importava era a oportunidade que eu tinha de transformar e o quanto que a empresa queria, estava em processo de transformação. E quando eu fui, na verdade, não fui eu que achei Ipiranga, a Ipiranga que me achou. E, assim, um outro ponto importante que eu também fiz, depois que eu sabia o meu propósito, o que eu queria, o que eu não queria, eu listei quem eram as pessoas de confiança que eu podia ligar e podia falar, estou no mercado, by heart. Se você souber, não tenho pressa. Se você souber de alguma coisa, tal, e você lembrar do meu nome, vou ficar super agradecida. Isso daí me gerou 3 entrevistas super quentes. O network. E aí, vamos, de novo, só funcionou porque eu fiz um bom trabalho no passado. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito um bom trabalho no passado, a pessoa ia até me ouvir e ia ignorar, óbvio. Esse exercício, né, intrínseco, né, de nós nos conhecermos, acho que isso é muito importante. O Miller foi também bastante cirúrgico aí nos comentários, nessa questão da motivação. Concordo contigo, essa questão do network é muito importante, né? Então, você disse aí, 3 processos, né? 3 entrevistas apareceram aí, então, eu acho que ter essas boas referências, a questão também de um bom relacionamento com gestores atuais ou antigos gestores, né? A máxima, né, de sempre sair pela porta da frente. Eu acho que a tua carreira, ela é construída, né,
Desde lá do primeiro emprego, desde o primeiro Isso. chefe, né? Acho que é isso. O teu depoimento é fantástico na questão de lembrar de chefes, de ex-chefes, e não só na questão de chefes, mas também de tutores, das pessoas que É, registraram frases de líderes. impacto, líderes, né? Acho que isso é muito importante e ter o coração aberto para isso, né? Agora, legal. Depois de 15, 16 anos na Vale, comecei no novo desafio. Como é que foi teu primeiro dia, Mirela? Conta um pouquinho pra gente. Como é que Ai, eu me você senti. se adaptou? Como é que foi isso, hein? Ó, gente, não é fácil. Não é fácil, porque assim, eu sou uma pessoa muito amiga, né? Então, imagina, deixei amigos. Aí eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém, não podia abraçar, não podia ainda abraçar do jeito que a Mirella abraça, né? E eu falei, ai, meu Deus do céu. Ai, será que um dia vai chegar o momento do meu Hum. abraço? Será? Então, assim, Ah, e aí eu lembro a Laila, né, que ela até se aposentou, uma profissional maravilhosa, ela estava dando aula para mim de Ipiranga, aula. Ela ficou, sei lá, 30 e poucos anos na Ipiranga. Eu não entendia nada, porque é óbvio, né, que você entra e tem os jargões, tem os nomes das aplicações. os termos, né? E só que assim, a Ipiranga, né, eu fiz várias entrevistas e assim, a Ipiranga estava procurando alguém que ajuda, que acelerasse a transformação, né? Então, quando eu cheguei na Ipiranga, e assim, eu acho que um ponto muito importante é, nas entrevistas, eu deixei muito claro o que eu não queria e o que eu queria, tá? Para que a gente soubesse aquele casamento que a gente estava fazendo. Porque eu não ia sair de uma empresa que eu admirava, que eu amava, né, que eu amo ainda, para alguém que de repente está procurando A e eu estou procurando B. Então, nas entrevistas da Ipiranga, eu deixei muito claro. Então, assim, você falou como foi nos primeiros dias. Foi uma loucura, óbvio, que eu não entendia nada de distribuição, ainda tenho muito que entender, muito, né, eu tenho... Agora eu vou liderar a super transformação, que é a implementação do RP, então, assim, eu estou aprendendo pra caramba de processo, porque a gente vai mudar todos os processos, né? Mas, assim, as primeiras semanas foram bem difíceis, mas uma coisa que me ajudou muito é que a Ipiranga é uma empresa que te abraça. Tipo, te recepciona num grau absurdo. Então, de cara, assim, eu estava com receio, porque é uma empresa bem diferente da Vale, mas ela me abraçou de um jeito que, assim, em 3 semanas eu já parecia que eu já estava lá há um ano. E um ponto importante, ficou claro com as ações e com os speeches e com as reuniões que eu fazia da Ipiranga, que aquilo que me foi falado na entrevista, que é a gente quer transformar, que era fato. Porque vocês concordam que é um risco? Todo mundo quer transformar. Mas aí se chega lá na hora, se peronomútil. E não foi isso. Não foi isso. Então, assim, mas de novo, o que eu acho? Não foi isso porque, óbvio, a organização quer se transformar. Não foi isso porque a Ipiranga é super pessoas, né? Tem um cuidado absurdo com pessoas, gente, um negócio que... Eu não estou falando isso porque eu trabalho na Ipiranga, não, tá? É porque tem mesmo, tem um cuidado absurdo de o RH traz junto, né, do profissional, deixa eu ver como é que você está se sentindo, tem alguma coisa que te incomoda. Então, assim, você se sente cuidado o tempo inteiro. Isso não tem preço. Isso não tem preço, porque a gente fica mais tempo na empresa do que em casa, né? E eu vi que aquele meu objetivo, meu propósito de transformar, todo mundo queria. Não tinha ninguém que estava me colocando obstáculo na minha frente. Pelo contrário, falou, tá aí. Agora, me explica o porquê que você quer transformar, onde você quer transformar e por quê. Então, isso foi maravilhoso. E aí, depois daquelas 2 semanas que eu estava perdidaça, todos esses pontos, que faz parte, você está perdido, né, gente? Você não conhece a empresa, faz parte. Mas todos esses pontos me deram mais. Ai, tá bom, eu estou perdida, mas eu vou me achar. Mas também tem isso daqui que está muito legal. Então, eu acho que quando você tem a sorte de trabalhar numa empresa que o seu objetivo fica claro que
o propósito que você entrou lá, ele realmente é aquele propósito? E quando é uma empresa que te abraça como profissional e como pessoa, porque não dá para a gente separar profissional e pessoa, gente. E isso só demonstra a importância de entender os pontos que motivaram, né, você a mudar de carreira, Sempre. porque você chegar num ambiente que você está conhecendo, vamos lá, te dá uma mochila e a garrafinha, bem-vindo, você vai, faz a posta no LinkedIn, né, como a gente vê muitos aí, e pô, chega lá, pô, aqui ninguém me escuta, eu pensei que era uma coisa é outra, mas ter essa cabeça aberta e principalmente centrado no porquê, né? Eu acho que é muito importante, né? Essa preparação é importante para esses primeiros dias aí. E assim, os líderes da Ipiranga, assim, eles foram muito claros e direto o que eles esperavam de mim. Assim, qual uma dica que eu deixo aqui, né, para quem está passando por esse processo é, primeiro, diga claro o que você espera para quem você nas entrevistas, né? Então, para isso você tem que saber seu propósito. E se a pessoa não deixar claro o que a pessoa espera de você, pergunte. Porque é importante você saber. Porque se você entra infeliz ou vai ser infeliz numa empresa, você não vai ser um bom profissional, period. Aqui é um ponto, Mirella, que a gente fala muito para as pessoas que a gente conversa, né? O quanto é importante quando você está numa entrevista, você também perguntar. Ali é um momento onde os dois estão se conhecendo. A empresa quer saber se você funciona para as dores que ela tem, mas você tem que entender se aquela empresa funciona para o teu momento de carreira. Então é importante a gente Isso. fazer essas perguntas para se conhecer. O que você está buscando? Ah, eu sei o que eu estou buscando, mas eu não tenho tanto isso claro na minha cabeça. Pergunta. É muito comum a gente ver num processo de entrevista, a pessoa que está do outro lado te entrevistando, te conhecendo, dá um espaço no final para que você faça perguntas também. E é muito comum, mais do que a gente acha necessário, as pessoas falam, não, está tudo claro para mim. Não, pelo menos duas, três perguntas. O que vocês esperam? O que a empresa pensa a respeito desse determinado assunto? O que é mais importante para a companhia nessa área, nesse momento? Então, façam perguntas também quando você estiver no processo seletivo. É um processo seletivo das duas partes, né? A empresa está te É. entrevistando e você, a empresa também. Bem importante mesmo. Mirela, e pensando em novas tecnologias, você é uma diretora, né, de tecnologia, transformação de uma empresa gigantesca como a Ipiranga, baita experiência em outras empresas também. Como que você vê o impacto, né, de novas tecnologias no mundo do trabalho, principalmente nessas mudanças, né, pensadas de carreira, né? Puxa, a empresa onde eu estava trabalhava com determinada tecnologia, agora está em outra, não, é um processo de transformação contínuo. Como que você enxerga isso, né? Não só a questão de tecnologia, mas também uma evolução cultural, né? Diferentes chefes, diferentes gerações, seja de liderados ou líderes, esse mix, tecnologia e evolução cultural. Como você vê isso como impacto, né, do próximo passo de carreira, ou até analisando aí se o profissional deve dar ou não um próximo passo de carreira, como pano de fundo esses dois temas super importantes e atuais? Bem, primeiro eu tenho uma opinião, né? Eu amo tecnologia, mas eu acho que a tecnologia ela é um meio para poder resolver uma dor de negócio e para poder impulsionar o negócio de uma empresa. Deixa eu falar o capítulo de tecnologia um pouco rapidinho. Eu acho assim, se você que é profissional, que está nos ouvindo aqui, se você quer estar na tecnologia de ponta, se você é aquela pessoa que fala, eu quero fazer a tecnologia, você tem que ir para a consultoria. Porque são as empresas, né? Consultoria que eu digo, empresas de tecnologia, que o core business é tecnologia, né? Por quê? São empresas que são especializadas, têm todo o desenvolvimento, todo o investimento para trazer novas tecnologias para o mercado. Ponto. Tecnologia dentro de uma organização, ela usa dessas tecnologias. Eu não sou a tecnologia de ponta. Eu utilizo da tecnologia de ponta para quê? E esse eu acho que esse é um diferencial que é uma mudança da própria tecnologia, que é eu estou aqui
para linkar tecnologia de mercado, o melhor que tem de tecnologia, para aquele negócio específico, para aquela dor específica, para aquele momento específico. Então, assim, não tem como comparar. Cada empresa é uma empresa, cada empresa está num momento específico de tecnologia, está num momento específico de evolução, está num momento específico cultural. Então, assim, a Vale, não dá para comparar a Vale com a Ipiranga. Não dá para comparar. Agora, o que eu posso trazer de conhecimento, da minha experiência, não só de Vale, mas de consultoria, para poder ajudar a Ipiranga mais e mais, né? Que ela vai evoluindo, tem um monte de inovação, etc. Mas como que eu posso embarcar mais tecnologia? Então, assim, eu diria que a experiência é importante, mas o mais importante para a tecnologia é saber onde ela está. É diagnosticar aquele negócio e falar o seguinte: bem, esse negócio aqui, o diagnóstico é A. E para esse diagnóstico, eu preciso deste remédio. E este remédio aqui, muitas vezes eu não sei qual que é. Aí eu tenho que fazer parcerias com as consultorias de ponta, que é o que vão me ajudar a curar aquele problema. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que é quando a gente linka a tecnologia com o negócio, é onde que aquele negócio quer ir? Beleza. E aí eu acho que tem um ponto importante, que é às vezes a gente pensa no futuro, mas não muito longe. E aí você traça um roadmap para aquele futuro, só que você pensou ele pela metade. E que se você tivesse pensado ele numa evolução, tipo assim, o meu sonho é chegar ali. Para eu chegar ali, eu preciso fazer isso, aquilo. Só que muitas vezes, seja organização, seja pessoal, você não fala no sonho, você pensa, eu quero chegar aqui, só que é na metade. E aí você faz o plano para chegar naquela metade, aí quando você fala, não, mas na verdade eu queria chegar lá. Putz, mas então você joga tudo isso fora que você fez, porque para chegar lá, você tinha que ir por outra estrada, que você pode ir em pedaços, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a tecnologia, além de resolver a dor do negócio, além de entender a cultura, o momento, o tempo, porque os tempos são diferentes, também precisa entender aonde que aquele negócio quer chegar para poder fazer o roadmap. Então, assim, não tem receita de bolo. Na verdade, tem você diagnosticar bem aquela organização, dizer não, muitas vezes não, é falar o seguinte, gente, não dá para a gente querer colocar um AI generativo se eu não tenho nesta área uma informação base, porque você não vai ter essa informação, você não vai conseguir. Então, eu acho que casar, primeira coisa é diagnosticar o negócio para então você colocar a tecnologia, seja lá qual for. Não sei se eu respondi assim. E um ponto importante é essa questão de cultura, né? Pode ser que eu trabalhei numa empresa que tem uma velocidade maior, que aceita maior transformação. Pode ser que a outra aceita, mas é numa velocidade menor. E você tem que entender isso. Então, a gente, como profissional, a gente tem que entender como que as pessoas se conversam, como elas, né? Porque é diferente. É diferente. Entre Vale e Ipiranga é super diferente. Eu tive que. Foi um choque cultural para mim quando eu entrei na Ipiranga, porque a Vale trabalhava de um jeito e a Ipiranga trabalha de outro. E eu tive que me demitir e readmitir uma outra profissional para poder me amoldar. E um outro ponto importante, eu pedia feedback, eu falava assim, gente, eu venho de uma organização X, visão Z, como é que está indo? Aí falava, pô, Mirela, pega mais leve aqui, não sei o quê. Então, assim, esse é um ponto importante também. Tecnologia, cultura, tudo tem. Cada organização tem seu tempo. Né? E a escuta ativa do profissional, né? Como que a gente vai resolver um problema sem saber qual é o problema? Então, o que eu vou usar para resolver o problema? Mas qual é o problema? Pera, eu não sei ainda. Então, fica muito, muito aberto. Obrigado pela aula aí, Mirela. Eu anotei várias coisas aqui da nossa conversa. Primeiro, de mudança, né?
autoconhecimento é importante, ter pessoas de confiança, network, você conseguiu 3 entrevistas ali, se preparar para essa mudança nas certificações, a adaptação quando você chega, você não falou essa palavra, mas em algumas das suas frases ficou claro, a humildade. Você era uma profissional de 16 anos de uma outra empresa, eu já fiz tudo que você imaginar de transformação numa empresa que está tudo estruturado, e estou chegando numa outra empresa que talvez não tenha nem 10%. Mas a humildade de, deixa eu entender, cheguei aqui, o que está acontecendo? Me explica, como é que funciona, tá? Então, isso é muito importante para a gente se adaptar no lugar de uma forma bem harmoniosa, né? Não é que Ipiranga não tenha nem 10%, hein, gente? Não, foi só um exemplo aqui. Tá bom, tá bom. E tem uma pergunta que eu anotei aqui que eu acho que vai ajudar as pessoas nesse momento, tanto de mudança, tecnologia, etc. E aí eu queria que você respondesse, só para a gente ilustrar isso com um exemplo prático, é assim, para a gente fazer uma mudança assertiva, é importante a gente saber quem é você sem falar do teu trabalho. E aí depois, como que isso impacta no teu trabalho? Então, se você puder falar um pouquinho quem é a Mirella e como que isso impacta no teu trabalho, acho que é uma boa dica para as pessoas que estão nos ouvindo e aprendeu tanto contigo aqui hoje, Mirella. Caramba, nunca ninguém me fez essa pergunta. Bem, a Mirella é essa pessoa extrovertida que vocês estão conhecendo, né? A Mirella é essa pessoa. Se você me conhecer ali num restaurante, num bar ali, vai ser essa mesma pessoa. Cara, eu sou super extrovertida, eu tenho energia pra caramba. Aí, para isso, para diminuir um pouco essa energia, eu remo, eu faço canoa havaiana, eu compito canoa havaiana, eu faço musculação, eu faço spinning, eu adoro estar com os meus amigos, adoro fazer get together, fazer churrasco, adoro. Então, e aí, assim, linkando isso com o meu profissional, é uma coisa que eu levo isso, por exemplo, para onde eu vou. Então, assim, entrei na Ipiranga, que é uma empresa, de novo, que tem um cuidado com as pessoas absurdo. E é uma empresa de muito relacionamento. Então, amei, né? Amei. Porque me receberam de braços abertos e, por consequência, eu já consegui logo estar totalmente entranhada ali nos grupos. Então, essa é uma pergunta que você fez que é interessante. Eu acho que, além da nossa questão profissional, a gente tem que se enxergar dentro daquela organização, pessoalmente falando. Passaria horas aqui conversando, né? Acho que o papo está muito bom, Mirella, mas eu queria agradecer, tá? Queria agradecer a tua participação. Muito obrigado aí por dividir o conteúdo Eu que agradeço, conosco. gente. Acho que foi bastante prático, né? Acho que essa questão de ter o autoconhecimento, a questão também de entrar nas empresas com bastante humildade, saber ouvir, enfim. Então, Mirella, muito obrigado aí pela tua participação e Eu por que compartilhar, agradeço, né, gente. esse conteúdo conosco, tá? Foi um Tá prazer. bom. Prazer foi Legal. meu, gente. Tá bom? Obrigada, Milha. Obrigada, Lucas. É. E ao time da produção aí, super obrigado. Vamos lá, Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, especialista em soluções de talentos. No episódio de hoje, falamos sobre os desafios de mudar de carreira. Mirella nos mostrou o quanto é importante se preparar com consciência, enxergar os feedbacks como oportunidades de crescimento e o quanto é crucial não apenas ter um propósito claro, mas também entender profundamente o que você quer e o que você não quer nessa nova fase. A mudança é um processo que exige autoconhecimento, escuta ativa e principalmente coragem para cortar o cordão com o passado e abraçar novas oportunidades. Eu sou o Lucas Nogueira e espero você no próximo episódio do Robert Half Talks. Muito obrigado. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!